Você lembra quando a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, durante a campanha eleitoral prometia defender os descendentes de italianos pelo mundo? Ela dizia que a cidadania italiana era um direito de sangue, um reconhecimento legítimo de milhões de pessoas pelo mundo, especialmente na América Latina. Mas agora, enquanto o seu governo discute em restringir esse direito, sabe o que ela fez? Ficou em silêncio. Nesse vídeo vamos entender definitivamente o motivo pelo qual a primeira-ministra Giorgia Meloni não fala nada sobre esse assunto. Também vamos entender o papel do ministro Antonio Tajani nessa história e como o sistema parlamentarista obriga a manter alianças mesmo contra a vontade. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Lembrando aqueles que têm interesse em se tornar membro do canal, nós temos agora essa opção. Você pode se tornar membro do canal, receber conteúdo exclusivo, entre outros benefícios. Não é novidade, mas a Itália tem um sistema de governo chamado parlamentarismo. Diferente do presidencialismo, onde até o presidente tem uma certa autonomia, no parlamentarismo, o governo nem sequer se mantém em pé se ele não tiver a maioria no parlamento. Ou seja, o primeiro-ministro do país, ele necessita que a maioria dos deputados e os senadores estejam do seu lado. No momento e se essa maioria for perdida, o governo cai imediatamente. Foi assim que a primeira-ministra Giorgia Meloni chegou ao poder. Ela lidera o partido Fratelli d'Italia, que chegou ao governo no ano de 2022. Mas é claro, vocês agora já podem imaginar que ela não governa sozinha. Ela está à frente com dois outros partidos, a Lega Nord, do Matteo Salvini, e o Força Itália, do nosso conhecido ministro Antonio Tajani. E juntos, talvez nem todos saibam, mas juntos, esses três partidos, da Giorgia Meloni, do Matteo Salvini e do Antonio Tajani, eles formam a maioria no parlamento italiano. E aqui o perigo: se qualquer um deles sair dessa coligação que governa o país, o governo acaba. Recentemente, como é do nosso conhecimento, o governo começou a discutir, a cargo do ministro Antonio Tajani, do Força Itália, a limitação da cidadania italiana para os descendentes de italianos pelo mundo. A proposta defendida pelo ministro Antonio Tajani inclui exigir domínio da língua italiana, impor prazos de gerações para solicitar a cidadania e até eliminar o direito automático ao ius sanguinis, o direito à cidadania por descendência. Essa, sem dúvidas, é uma mudança radical, vai atingir milhões de ítalo-descendentes pelo mundo, principalmente brasileiros, argentinos e uruguaios, o principal público que tem o sonho de reconhecer a sua cidadania. E em toda essa história, o que disse a ministra Giorgia Meloni? Até agora nada, silêncio total, e vai permanecer assim. Durante a campanha, a Giorgia Meloni se dizia favorável ao reconhecimento da cidadania italiana por sangue. Para ela, os descendentes faziam parte da grande comunidade italiana espalhada pelo mundo. Então, se você talvez não entende muito os meandros da política parlamentarista, deve estar aqui se perguntando por que ela não fala nada agora. A resposta: provavelmente você já tenha chegado à conclusão, ela não pode contrariar o seu ministro Antonio Tajani. É verdade que o partido Força Itália é pequeno comparado ao partido da Giorgia Meloni, o Fratelli d'Italia, mas os votos obtidos aí através do Força Itália são essenciais para manter o governo de pé. Se o Tajani romper com a Giorgia Meloni, ou se a Giorgia Meloni se manifestar publicamente contra as medidas do seu ministro, o Antonio Tajani, é muito provável que ela vá perder apoio do Tajani e também do seu partido, assim destruindo o seu próprio governo. Ou seja, mesmo que a primeira-ministra Giorgia Meloni não concorde com a limitação da cidadania, ela não vai poder se opor abertamente contra isso. O silêncio, portanto, de Giorgia Meloni mostra como o poder no parlamentarismo não está somente nas mãos da primeira-ministra ou do seu partido, mas nas mãos de todos os partidos e de todos os políticos que predominam aquela coligação. Em resumo, ela prometeu uma coisa na campanha, mas para continuar com o seu governo, precisa ceder a outras. Isso nós sabemos que não é raro na política, algumas dessas coisas acontecem também, muitas dessas coisas acontecem também no presidencialismo. Não é tão fácil acabar com um governo no sistema presidencialista, assim como é no parlamentarista.
O problema é que, muitas vezes, isso acaba gerando um custo muito alto. No nosso caso, milhões de ítalo-brasileiros estão aí correndo risco de perder a sua oportunidade do reconhecimento da cidadania italiana. E aqui eu indico a Alma Cidadania. Se você quiser entrar em contato com eles para saber como proceder, como será agora, a partir de agora, é importante que você faça isso, que você já comece a, enfim, a estudar possibilidades para o reconhecimento da sua cidadania para saber como é a sua real situação. Entre em contato com a Alma Cidadania, tem uma parceria entre o Lenguamare, aqui o canal, e a Alma Cidadania, e você vai ter desconto. É preciso mencionar que você chegou até eles através do Lenguamare. Contudo, é possível notar que as pessoas que tendem mais à esquerda agora pensam que essa é uma pauta de direita. É preciso que nós também consigamos esclarecer isso nesse vídeo e, se possível, remover esse tipo de paixões, porque é um problema que está afetando a todos. Até o momento, por exemplo, não há nenhuma manifestação pública, nenhuma manifestação aberta de partidos de esquerda da Itália se posicionando a favor da manutenção do direito de sangue, do ius sanguinis. Muito pelo contrário, a proposta de restrição da cidadania italiana feita pelo Força Itália, liderada pelo ministro Antonio Tajani, recebeu amplo apoio de parte da oposição. A proposta do Força Itália simultaneamente introduz o conceito do Ius Italiae, que facilitaria a obtenção da cidadania italiana por estrangeiros nascidos ou criados na Itália sob determinadas condições. A esquerda italiana tem sido crítica há anos ao sistema de reconhecimento baseado exclusivamente no ius sanguinis e defende uma reforma na lei, por exemplo, com a adoção do ius soli, ou o chamado ius Italiae, que seria não um direito de sangue, mas um direito de terra, de solo. Partidos de centro-esquerda, como o Partido Democrático, argumentam que o ius sanguinis, ao reconhecer a cidadania apenas por laços sanguíneos, exclui pessoas que nasceram e cresceram na Itália, mas não têm ascendência italiana. Essa exclusão afeta especialmente filhos de imigrantes que, apesar de estarem plenamente integrados à sociedade italiana, segundo o Partido Democrático, enfrentam barreiras legais para obter a cidadania. Em 2021 mesmo, o então líder do Partido Democrático, o Enrico Letta, destacou a importância de reformar as leis da cidadania para incluir os estrangeiros dentro da Itália, afirmando que essa é uma pauta que precisa estar atenta, que precisa estar conforme as prioridades da modernidade. A proposta, então, do Ius Italiae, do Antonio Tajani, visa conceder a cidadania italiana para indivíduos, para estrangeiros que estejam vivendo na Itália. Os que tenham nascido na Itália ou os que tenham chegado ao país ao menos antes dos 5 anos de idade, desde que tenham residido interruptamente no país por uma década e que tenham concluído o ciclo escolar até os 16 anos de idade. Embora Antonio Tajani afirme que essa proposta não é de esquerda, ele alinha-se perfeitamente com as demandas históricas de anos dos partidos de centro-esquerda. A esquerda vê nessa lei do Antonio Tajani, a lei do Ius Italiae, de reconhecer legalmente todos os imigrantes. Em resumo, a esquerda italiana sempre criticou o Ius Sanguinis por sua exclusividade e defende leis como a do Ius Soli ou do Ius Italiae, agora que é a mesma coisa, para promover a inclusão dos imigrantes. Por isso, é falso o argumento que essa restrição da cidadania é uma pauta da direita e que a esquerda não tenha nada a ver com isso. Nessa questão, um partido considerado de direita, que é o Força Itália, representado pelo Antonio Tajani, respondeu satisfatoriamente às demandas dos partidos de esquerda, que eram demandas já de anos desses partidos. Portanto, se você é descendente de italianos, e em especial se você ainda não reconheceu a sua cidadania, fique atento a tudo isso. O que está em jogo agora é mais do que um documento. É o direito à identidade, à história e ao reconhecimento de milhões de pessoas. Lembrando que se você é de origem vêneta, eu tenho o curso de Língua Vêneta, idioma dos nossos imigrantes, que também continua sendo falado lá na região do Vêneto, é a língua da nossa identidade. Então aproveita e aprende língua vêneta comigo, todos os links estão aqui abaixo. Se quiser que mais pessoas saibam disso que falamos aqui no vídeo, então não esqueça de compartilhar o conteúdo. É essencial também que você fique de olho nas negociações
e nas novas emendas que estão sendo feitas em cima do decreto-lei do Antonio Tajani, aquele que visa limitar a cidadania italiana. Como no Brasil, na Itália também, decretos, leis, propostas legislativas precisam estar acessíveis ao público. Os projetos de leis, propostas, mesmo antes de virarem lei, também ficam acessíveis ao público. E onde é que eu encontro isso? Através do site do Parlamento Italiano. Se você quiser saber um pouco mais das últimas negociações, das últimas emendas, então assista esse vídeo aqui.